Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, liturgia diária da Igreja Católica Apostólica Romana. É sempre importante nós passarmos a evangelização, como faz o apostolado da oração. É um grupo da Igreja Católica que aqui em Colatina tem mais de 100 anos, e faz esse trabalho de evangelização. A liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana é veiculada no mundo inteiro. 27 de agosto de 2009, terça-feira. Hoje é dia de Santa Mônica, esposa e mãe. É uma santa muito admirada pelos fiéis católicos, mãe de Santo Agostinho. A cor litúrgica é branca. Temos no ritual das celebrações, prefácio dos santos e ofício da memória. Antífona da entrada. A mulher que teme a Deus será louvada. Seus filhos a proclamam feliz e seu marido a elogia. Provérbios 31, versículos 30 e 28. Oração do dia. Ó Deus, consolação dos que choram, que acolhestes misericordioso as lágrimas de Santa Mônica pela conversão de seu filho Agostinho, dai-nos, pela intercessão de ambos, chorar os vossos pecados e alcançar o vosso perdão por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 8. Bem sabeis, irmãos, que nossa vinda até vós não foi em vão, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, encontramos em Deus a coragem de vos anunciar o Evangelho, em meio a grandes lutas. A nossa exortação não se baseia no erro, na ambiguidade ou no desejo de enganar. Ao contrário, uma vez que Deus nos achou dignos a ponto de nos confiar o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, mas a Deus, que examina os nossos corações. Bem sabeis que nunca usamos palavras de adulação, nem procedemos movidos por disfarçada ganância. Deus é testemunha disso. E também não procuramos elogios humanos, nem da parte de vós, nem de outros, embora pudéssemos fazer valer a nossa autoridade de apóstolos de Cristo. Foi com muita ternura que nos apresentamos a vós, como uma mãe que acalenta aos seus filhinhos. Tanto bem vos queríamos que desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida. A tal ponto chegou a nossa afeição por vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 139, versículos de 1 ao 3, do 4 ao 6, refrão, versículo 1. Senhor, vós me sondas e me conheceis. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Senhor, vós me sondais e me conheceis. A palavra nem chegou à minha língua, e já, Senhor, a conheceis inteiramente. Por detrás e pela frente me envolveis. Pusestes sobre mim a vossa mão,
Esta verdade é por demais maravilhosa, é tão sublime que não posso compreendê-la. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga o pensamento e as intenções do coração. Trecho de Hebreus 4, versículo 12. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos! Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão, texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança, o e-mail dele, santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada, né? O dízimo da hortelã, Mateus 23, versículos de 23 a 26. Não. A lei mosaica detalhada pelos rabinos judeus não mandava pagar esse tipo de dízimo. Essa lembrança é quase uma ironia de Jesus ao fazer distinção entre as coisas fundamentais da relação com Deus e as minúcias insignificantes que podem se infiltrar nessa mesma relação. Eis o comentário da Bíblia de Navarra. A hortelã, o endro ou anis e o cominho são ervas que os judeus cultivavam e empregavam para aromatizar as casas ou para condimentar a comida. Sendo produtos insignificantes, não entravam no preceito mosaico do pagamento dos dízimos. Levítico 27, de 30 a 33, Deuteronômio 14, versículo 22 e seguintes. Este dizia respeito aos animais domésticos e a alguns produtos mais correntes do campo, trigo, vinho, azeite, etc. Não obstante, os fariseus, para ostentar o seu respeito escrupuloso pela lei, pagavam os dízimos, inclusive daquelas ervas. Era uma falsa manifestação de generosidade e de acatamento da lei. O Senhor não a despreza nem a rejeita, apenas restabelece a ordem das coisas. É inútil cuidar dos pormenores secundários, se não se cuidam das coisas fundamentais e verdadeiramente importantes, que são a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Aí está, restabelecer a ordem das coisas, em outros termos, uma hierarquia de valores na prática religiosa.
A celebração eucarística vale mais que o grupo de oração. Pena que os fiéis só chegaram para o grupo. A confissão auricular vale mais que a procissão. Pena que o confessionário continua vazio. A formação catequética vale mais que o bingo paroquial. Pena que só este último atrai as multidões. Filtramos o mosquito, engolimos o camelo. Certamente não é isto que o Senhor espera da comunidade cristã. Há coisas importantes que, há bom tempo, estão sendo relegadas a segundo plano em nossa vida religiosa. Os casais que vão à missa também rezam em casa. Os fiéis que aplaudem o lecionário no templo ainda encontram tempo em casa para a leitura pessoal da Bíblia. As viagens aos santuários da Europa substituem a visita aos doentes da comunidade. Em boa parte, os grupos que se apresentam como renovados no espírito têm merecido reprovação dos párocos exatamente pela incapacidade de estabelecer uma adequada hierarquia quanto às práticas religiosas. O aparente entusiasmo com as coisas de Deus não se traduz no humilde compromisso com as necessidades imediatas da igreja. Ora, o futuro da igreja, ainda mais com a falta de ministros ordenados e as restrições e perseguições que se anunciam, está em pequenas comunidades reunidas em torno da palavra de Deus, firmes na oração comum, comprometidas com a ajuda mútua, autênticos pulmões para a respiração da igreja. E isto não é hortelã, é trigo integral. Orai sem cessar. Meu coração está pronto, ó Deus. Salmo 57, versículo 8. Que bonita, né? Essa reflexão que foi feita pelo Antônio Carlos Santini, não é? Nós temos que, na verdade, aplaudir essa reflexão e também passar uma outra que temos aqui do livro Palavra e Vida, o Evangelho comentado cada dia. Vamos lá, então. Jesus está verdadeiramente chateado. É uma outra reflexão pequenininha, mas importante também. Não se pode dizer de outra maneira a forma como Jesus reagiu. Ele está chateado. Assim é que se deduz facilmente que, em alguns momentos, chatear-se pode ser muito cristão. Enche-se de coragem perante os fariseus e escribas que cuidam até do mínimo detalhe, mas se esquecem da compaixão e do direito. O que deixa Jesus triste é que escravizam as pessoas com as normas. É que o reino de Deus não é uma questão de normas e leis, mas sim de fraternidade, de compaixão, de justiça. No reino, em primeiro lugar, vem a pessoa. Colocá-la debaixo de normas merece, de fato, a tristeza de Jesus. Agora vamos ao santo do dia, ou a santa, melhor dizendo. É uma santa, Santa Mônica, a santa do dia 27 de agosto. Mônica nasceu em Tagaste, no ano de 331, no seio de uma família cristã. Desde muito cedo dedicou sua vida a ajudar os pobres
que visitava com frequência, levando o conforto através das palavras de Deus. Seu marido era um jovem pagão de nome Patrício, que a maltratava. Mônica encontrava o consolo nas orações e Deus recompensou sua dedicação, pois ela pôde assistir o batismo do marido, que se converteu sinceramente um ano antes de morrer. Ela teve 3 filhos: Agostinho, Navígio e Perpétua. Perpétua se tornou religiosa, porém, Agostinho foi sua grande preocupação, motivo de amarguras e muitas lágrimas. O coração de Mônica sofria muito com as notícias dos desmandos do filho e, por isso, redobrava-se em orações e penitências. Certa vez, ela foi pedir os conselhos do bispo, que a consolou dizendo: continue a rezar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. As súplicas de Mônica foram finalmente ouvidas e seu filho, após anos de vida desregrada, converteu-se ao cristianismo, tornando-se um mestre em teologia. Assim, Mônica colhia os frutos de suas orações e de suas lágrimas. Mas a mãe zelosa pouco conviveu com o filho convertido, pois no ano de 387 faleceu santamente. O Papa Alexandre III confirmou o tradicional culto a Santa Mônica e a proclamou padroeira das mães cristãs. Reflexão: Santa Mônica continua rogando pelas mães e por seus filhos, pelas esposas e seus maridos e por todos os pobres pecadores que necessitam de conversão. A fórmula de Mônica para evitar as brigas em casa era a seguinte: quando meu marido está de mau humor, eu me esforço para estar de bom humor. Quando ele grita, eu me calo. E como para brigar precisam de 2, e eu não aceito a briga, nós não brigamos. Milhares de mães e de esposas encomendaram-se em todos estes séculos a Santa Mônica para que as ajude a converter a seus maridos e filhos, e conseguiram conversões admiráveis. Oração: ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas alcançastes de Deus a conversão de vosso filho transviado. Olhai para o meu coração, amargurado pelo comportamento do meu filho desobediente, rebelde e inconformado, que tantos dissabores causou ao meu coração e a toda a família. Que vossas orações se juntem com as minhas para comover o bom Deus, a fim de que ele faça meu filho voltar ao bom caminho. Santa Mônica, rogai por nós. Esse texto é do padre redentorista Evaldo César de Souza. Ele escreveu para o site a12.com. E eu faço esse vídeo para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Mas podem divulgar livremente, porque a ordem é de Deus. Ide pelo mundo e evangelizai. Shalom Adonai. A paz do Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor. El Shaddai, Deus onipotente. Ele proverá. Creia.